Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Questões Comentadas. Eu sou a professora Eliane Vieira, este é o episódio número 66 e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você o passo a passo completo para você resolver uma questão do Instituto AOCP sobre pronomes. Só que antes da gente começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se para você receber as novas aulas, as novas questões comentadas passo a passo e também aproveita e deixa o seu like nesse vídeo, porque eu tenho certeza que essa correção, esse comentário pode ajudar na sua preparação. Então vejamos como o Instituto AOCP cobrou uma questão sobre pronomes. O comando dela é exatamente o seguinte: nessa construção, o termo destacado exerce função de. Então, o termo destacado está aqui. Vamos fazer a leitura desse trecho para a gente entender o contexto e assim a gente ter segurança para classificar este C. Veja, quem mora ou já morou em república sabe que, ainda que você e seus companheiros de casa se gostem, a coisa não é sempre uma maravilha. O termo destacado exerce função de pronome reflexivo, partícula passivadora, conjunção subordinativa, condicional e etc. Eu vou corrigir essa questão de uma maneira um pouquinho diferente porque eu quero fazer uma pequena revisão desses conceitos trabalhados aqui nas alternativas, ok? Então, pronome reflexivo. O que é um pronome reflexivo? O conceito básico de pronome reflexivo é quando a gente tem um sujeito que pratica, então ele pratica e, ao mesmo tempo, ele sofre a ação proposta pelo verbo. Então, ele pratica a ação e ele acaba colhendo os resultados, as consequências. Essa é a característica essencial do pronome reflexivo. Um exemplo: Pedro cortou-se com faca. Então, este se dessa frase, obviamente, é um pronome reflexivo, porque o Pedro tanto praticou quanto ele sofreu a ação. Então, essa é a característica principal do pronome reflexivo. Porém, na frase em questão, quando a gente fala você e seus companheiros de casa se gostem, perceba que aqui eu não tenho um elemento só. Pelo contrário, nós temos dois elementos: você e depois seus companheiros de casa. Então, automaticamente, a gente consegue eliminar a letra A de amigo. Veja a letra B, partícula apassivadora ou pronome apassivador. É tudo a mesma coisa. O que caracteriza o C como um pronome apassivador? A gente precisa ter duas condições: um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto mais o pronome ser. E lembre-se do seguinte: essa frase aqui vai estar obrigatoriamente na voz passiva, sintética ou pronominal. Aqui nesse contexto não existe voz passiva. Se nós não temos uma ideia de passiva, é óbvio que esse termo não é uma partícula apassivadora. Com isso a gente consegue eliminar a letra B de bola. Agora veja a letra C de casa: conjunção subordinativa condicional, ou seja, é aquele C que introduz as orações subordinadas adverbiais. E aqui a semântica já está dizendo condicional. O que significa isso? Este C vai indicar uma condição necessária para que algo se realize. Quando eu digo se chover, não irei à praia, então existe ali uma condição necessária para eu não ir à praia, que é o quê? A chuva. Então, nesse contexto aqui, você e seus companheiros de casa se gostem. Não existe uma condição. Se não existe uma condição, este se também não é uma conjunção subordinativa condicional, ou seja, ele não introduz uma oração subordinada adverbial. Eliminamos, portanto, a letra C de casa. Agora veja a letra D. Pronome pessoal recíproco. O que é um pronome recíproco? É aquele que vai indicar ação mútua entre o quê? Entre dois
sujeitos. É exatamente isso que acontece aqui. Quando ele fala quem mora ou já morou em república sabe que, ainda que você e os seus companheiros de casa se gostem, ou seja, aqui nós temos a ideia de ação mútua, ou seja, gostem uns dos outros. Então, se eu consigo introduzir essa ideia de uns dos outros, obviamente, este se, não há qualquer tipo de dúvida, é um pronome pessoal recíproco. Logo, nós encontramos a nossa resposta, número 66, letra D de dado. Agora, a letra E, uma conjunção subordinativa causal. Também não, porque ali nós não temos a ideia, o valor semântico de causa presente nesta oração. Conseguimos também eliminar a letra E e comprovamos, número 66 tem como resposta a letra D de dado. Então, o que eu fiz aqui nessa questão? Eu simplesmente, a partir de cada uma das alternativas, fiz uma pequena revisão, te dei algumas dicas para você, na hora da sua prova, não ficar perdendo muito tempo. Essa é uma excelente forma de você estudar por questões, recuperar a parte teórica, ainda que seja fragmentada, e fazer uma pequena revisão de alguns assuntos que sempre aparecem nas provas. No contexto dessa questão, o Instituto AOCP trabalhou a função sintática do pronome ser, e esse é um assunto que pode cair na sua prova, ok? Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor a função sintática do ser, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal para você receber os novos vídeos com muito mais dicas de língua portuguesa para vocês. E se você quiser também se aprofundar um pouquinho mais, entender o perfil da banca AOCP e do Instituto AOCP e saber como ela cobra outros assuntos nas provas, eu vou deixar aqui o link do curso Questões Comentadas AOCP, Instituto AOCP, para você obter mais informações, ok? Um abraço, bons estudos, boa semana e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!